Deixo-vos a paz. Apresenta a você o curso bíblico Examinai as Escrituras, mensagens de verdade e paz para o seu coração. Apresentado por Ronaldo Mendes. Tema 5. A morte, o milênio e a nova terra. Quantas saudades sentimos de nossos queridos parentes e amigos que já faleceram? Não é fácil viver longe das pessoas que amamos, principalmente se a distância é a morte. Ela é uma intrusa que ceifa as vidas independentes de quem são. Crianças, jovens, adultos e idosos, todos um dia enfrentarão. Mas não se desespere. Deus tem respostas consoladoras e uma solução definitiva para aplacar a dor da morte em nossos corações. Não tenha medo. Ouça o que a Bíblia diz sobre a vida e a morte. Vida, o homem e sua existência. Como Deus criou a vida? No princípio, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2, verso 7. Ouça bem o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente e não a ter uma alma vivente. Por isto, a alma é o próprio homem vivo. Esta é a verdade inspirada sobre a criação do homem e sua vida, formado do pó da terra pelas mãos de um Deus todo-poderoso que criou todo o céu e terra e suas diversas formas de vidas, celestes, vegetais, aquáticas e humanas. Ver Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Este é o Deus que fez tudo existir e nos criou. Em toda essa criação perfeita e boa, quando Deus a fez, não havia morte. Ela não estava nos planos de Deus, principalmente para o homem. Morte, o oposto da vida. O que sobra do homem na morte e para onde vão? Amigo, talvez seja a primeira vez que você estará ouvindo essas palavras, e espero não ser a última, mas alguém precisa te falar o que você deve saber. Isso é para o seu bem e para ajudá-lo a compreender estas verdades da palavra de Deus, a luz que brilha em meio às trevas. Religiões de vários credos têm ensinado que os espíritos ou almas dos mortos se dirigem conscientemente para um lugar além desta vida. Dizem que almas boas vão para o céu ou descansar no seio de Abraão, e que almas dos ímpios vão direto para o inferno. Muitos cristãos elaboram suas crenças em parábolas, como as passagens bíblicas de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31, e Apocalipse, capítulo 6, versos de 9 a 10. Os textos de Lucas se referem à pretensiosa vantagem espiritual que Israel julgava ter dos gentios de sua época. Jesus aqui quis fazê-los enxergar que a salvação não é pelo que somos, mas sim por quem buscamos. Jesus, o Deus único verdadeiro. Os textos de Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 10 falam da vingança futura de Deus em favor dos que morreram pelo testemunho que deram de sua palavra, os quais, quando vivos, confiaram na promessa da vida eterna e aguardam na sepultura o dia da recompensa, a ressurreição de todos os seus fiéis. Leia em Romanos capítulo 12, verso 19 e Hebreus capítulo 10, verso 30. Há outros que pregam a reencarnação ou incorporação de espíritos de mortos nos vivos. Isso é ensinamento antibíblico. Quantos perigos estão incorrendo os que se apoiam nestes pensamentos? Estão vulneráveis ao engano e à mentira sobre a imortalidade pregada por Satanás lá no princípio da criação, conforme Gênesis capítulo 3, verso 4. A Bíblia nos afirma: e o pó volte à terra como era, e o espírito, ou seja, o fôlego da vida, volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Sendo assim, o corpo de todos, tanto dos homens como dos animais, volta para a terra, igualmente o fôlego de vida, o mesmo que espírito de vida, segundo Gênesis capítulo 7, 22, tanto dos homens e dos animais, volta para Deus, pois a vida de todo o ser pertence a ele. Eclesiastes capítulo 3, versos 18 a 22. Na morte, os homens não têm nenhuma vantagem sobre os animais. Eclesiastes capítulo 3, verso 19.
O que passar disso é invenção do homem. Fica claro que não temos um espírito ou alma consciente que sai do homem na morte e que vai e depois volta. Isto não existe. Tiago 2, verso 26 e João 7, 9 e 10. Não temos alma, somos alma, e a alma não é imortal. A Bíblia diz que almas, ou seja, pessoas, morrem. Ver Ezequiel, capítulo 18, verso 4. Ele diz: a alma, ou seja, a pessoa que pecar, essa morrerá. O que sabem ou fazem os mortos no além? Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem terão eles jamais recompensa. Eclesiastes, capítulo 9, verso 4 e 5. Salomão disse também: na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem projetos, nem sabedoria alguma. Eclesiastes capítulo 9, verso 10. O salmista Davi deixa claro que na morte não há recordação e não há louvor a Deus. Salmos capítulo 6, verso 5 e capítulo 115, verso 17. Por isso não devemos prestar cultos aos mortos. Isaías 8, 19 e Levítico 19, 28. E ainda, Deus repreende a tais práticas. Levíticos 19, verso 31 e Deuteronômio capítulo 18, versos 10 a 12. Jesus comparou a morte com o sono ao dizer que Lázaro dormia, mas ele se referia ao sono da morte. João capítulo 11, versos 11 e 13. Esta é a condição de todos os mortos: inconsciência, inexistência de vida, tanto aqui quanto do suposto outro lado da vida. Os bons que já morreram não estão ainda vivendo no céu, e os ímpios ou os maus não estão sofrendo no inferno, pois todos receberão a recompensa de vida eterna ou de condenação e destruição eterna após a vinda de Jesus na ressurreição. Veja, João capítulo 5, versos 28 e 29. Todos os apóstolos e discípulos tinham esta certeza. Leia estes versos. João capítulo 11, verso 24, 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, 2 Pedro capítulo 3, verso 7, Apocalipse 22, versos 12 e capítulo 21, verso 8. Note bem, a execução dos condenados só acontecerá depois do milênio. Veja a seguir. 1000 anos de espera. Milênio, quando haverá e para que este período de tempo? Os 1000 anos, milênio que fala a Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versos 2 e 3, terá início por ocasião da próxima volta de Jesus. João 14, de 1 a 3. Será quando os que o mataram o verão, e os justos mortos ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e Apocalipse 1, verso 7. Naquele mesmo dia, os justos que estiverem aqui vivos serão transformados de mortais para imortais num piscar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. E juntos subirão ao encontro de Cristo nos ares. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. É aqui que começará a contagem dos 1000 anos. Lembre-se, a morte dos filhos de Deus não é o fim, e sim um tempo de espera no pó da terra, enquanto Cristo está preparando um lugar onde teremos um novo corpo com nova vida, na sua volta. Ao contrário, naquele dia os ímpios vivos sofrerão a morte pelo resplendor de Cristo. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. E descerão ao pó da terra, onde passarão o milênio na sepultura. Compare Apocalipse 6, versos de 15 a 17, com Apocalipse 20, verso 5. Onde estará Satanás neste período? Satanás e seus anjos rebeldes ficarão detidos nesta terra durante o milênio, presos por uma cadeia de circunstâncias. Apocalipse 20, versos de 1 a 3. Não terá vivente humano para ele tentar, até que se complete os 1000 anos de espera no corredor da morte eterna. Depois dos 1000 anos, serão soltos por um pouco de tempo. Jeremias 4, versos 23 a 27 e Apocalipse capítulo 20, verso 3. A terra será nesse tempo como um abismo. Apocalipse 20, verso 1, compare com Gênesis capítulo 1, verso 2. Estará desolada totalmente durante o milênio.
O que estarão os justos fazendo por ocasião do milênio? Enquanto isto ocorrerá na terra, os justos santos se encontrarão nos céus com Cristo durante o milênio, participando diante do trono de Deus de um julgamento confirmatório sobre a futura condenação dos ímpios, ainda mortos, de Satanás e de seus anjos seguidores. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 e 3, e Apocalipse 20, versos 4 a 6, e Mateus 25, verso 34. Amigo, neste tempo Deus apresentará aos santos todas as obras más dos ímpios, bem como todas as oportunidades a eles concedidas, porém rejeitadas, e então os santos não terão dúvidas alguma quanto à condenação que cada ímpio receberá. A terra da promessa. Em que lugar viverá o povo santo eternamente? Pois eis que crio novos céus e nova terra. Isaías 65, versos 17, 22 e 23. E a darei a todos os mansos. Salmos 37, verso 11. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e serás bem-aventurado na nova terra da promessa. Mateus capítulo 5, verso 5 e capítulo 25, verso 34. Como será isso? A velha terra será purificada pelo fogo do juízo final. 2 Pedro capítulo 3, verso 7. E o mais importante, depois do milênio, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, habitarão aqui nesta terra renovada com todos os salvos. Apocalipse 21, versos 22 e capítulo 22, verso 17. Você e eu podemos fazer parte desta vitoriosa classe, a quem nunca mais terá o pranto, a dor e jamais a morte. Apocalipse 21, verso 4. Amigo, responda-me com sinceridade. Para onde vais agora? O que vais fazer de sua vida religiosa a partir deste momento? Continuará como está ou pretende mudar sua decisão? Cristo te chama. Por que te demoras? Ainda existe solução para você. Creia como Pedro e a nós também, aguardando novos céus e nova terra, segundo a promessa de Deus. 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Decida agora e ore comigo. Querido Pai, sei que a morte é uma realidade que invadiu o nosso ser, mas Jesus a venceu por nós e ressuscitou dentre os mortos, garantindo a vida eterna a todos os que nele crer. Viverei na esperança da ressurreição pela sua graça, com o desejo de passar o milênio com Jesus nos céus, na certeza que viveremos eternamente com ele na nova terra. Ajude-me a consolar a outros com esta esperança e preparar minha família para os céus. Em nome de Jesus. Amém.